Bom dia, vamos iniciar o culto com uma oração e vamos agradecer a Deus por mais esta oportunidade que nos deu, né, de estudar um pouco o livro de Marcos, capítulo 6, Evangelho de Marcos, e que Deus nos abençoe. Amado Deus e Pai, agradecemos a Ti por essa manhã que Tu nos está permitindo, nos dando, e a noite que nos deste, e somos gratos a Ti por tudo que tem feito em nossas vidas. E agora este momento aqui, pedimos que Tu abençoe mais neste momento. Estamos iniciando aqui este culto e os hinos que vamos cantar. Pedimos a Ti, Pai, traga mais pessoas para junto de nós, para ouvir a Tua palavra, mais alguns irmãos. E também, Pai, lembramos nas famílias, que nas nossas famílias, nossos filhos, nossos irmãos paternos, enfim, toda a família, e a família cristã, que está espalhada toda essa face da terra, e os membros desta igreja aqui. Em nome de Jesus que pedimos e agradecemos com perdão de nossos pecados. Amém. Então vamos louvar ao Senhor. Está trabalhando? Que levamos a cantar. 62. Oi? Essa de manhã, 62. 60 e 60. Bem de manhã. 162. Dó maiorzinho. Virar aqui para pegar o nosso formato. Não pega tudo, ele... Aí, fica em pé aí, irmão. Vem aí. Não, tem a cordinha aí, ó. Ainda põe cordinha vermelha ainda aí, pai. É dó maior.
mudar de posição, tocar, não tem nada assim não. Então aqui não tem jeito. Exemplos e ele é a Fá maior. Compreendida. Isso aqui é si bemol. Não tem jeito de eu mudar, porque si bemol, para daí se torna mudar, não tem jeito. Vai trazer 13, festa maior Oh
Nós fomos até o versículo, terminamos domingo passado o capítulo 5 e demos início ao versículo, no capítulo 6 e fomos até o versículo 4. Eu vou ler o versículo 1 até o 4. Aí vocês quiserem ler, eu vou ler do 1 até o 4 e o 6 continua depois vocês. Quem quiser ler do 5, tá bom? Eu vou... Versículo 1. E partindo dali, chegou à sua pátria, e os seus discípulos o seguiam. E chegando o sábado, começou a ensinar na sinagoga, e muitos ouvindo-o se admiravam, dizendo: de onde lhe vêm estas coisas? E que sabedoria é esta que lhe foi dada? E como se fazem tais maravilhas por suas mãos? 3. Não é este o carpinteiro, filho de Maria, irmão de Tiago e de José e de Judas e Simão? E não estão aqui conosco suas irmãs? Escandalizavam-se nele. E Jesus lhe dizia: não há profeta sem honra, senão na sua pátria, entre os seus parentes e na sua casa. Sim. Não podia fazer ali obras maravilhosas, somente curou alguns poucos enfermos, impondo-lhe as mãos. Ele estava admirado da incredulidade dele. Ele percorreu as aldeias vizinhas ensinando. Chamou a si os 12. E começou a limpá-los à noite. E deu poder sobre o espírito imundo. Mas se não puder, agora eu vou ler o 7. 8. E ordenou-lhes que nada tomassem para o caminho, sendo somente um cajado, nem alforge, nem pão, nem dinheiro no cinto. Agora, aqui no 5, irmãos, e não podia fazer ali nenhuma obra maravilhosa, somente curou alguns poucos enfermos, impondo-lhes as mãos. Então aqui destaca a limitação do poder de Jesus em Nazaré, devido à incredulidade do povo. Se o povo não acredita, o poder de Jesus fica limitado. Não é que Jesus não tem poder, para Jesus não faz diferença, é limitado na vida deles o poder de Jesus, por causa da incredulidade, falta de fé. Ele tem poder, ele salva qualquer um, mas só que a falta de fé esse poder fica limitado por causa da incredulidade, a falta de fé, falta de amor. Então, por isso que... E aí, um contraste marcante com os milagres realizados em outros lugares. Então, há um contraste muito marcante, ficou marcado na história, marcado na vida deles. E Jesus observou, em outros lugares ele fez milagre, o milagre foi realizado, mas aqui não, por causa da incredulidade. E acontece isso hoje. Haver numa casa, alguns se convertem, então o poder de Jesus salva a pessoa porque teve fé e creu.
Em outros fica limitado. Por quê? A porta está fechada. A porta do coração está fechada. Então, eles conheciam Jesus por causa disso. Mas não deve ter desculpa por isso, né? Eles conheciam Jesus desde a infância. Quer dizer que acompanharam o crescimento de Jesus, conhecia a família de Jesus, Jesus como homem, né? Conhecia os pais de Jesus. Então, desde a infância, eles viam Jesus simplesmente como um carpinteiro, filho de José e Maria. E por esse motivo, eles tinham dificuldade em aceitar que ele pudesse ser o Messias, porque ele falava que ele era o Messias prometido a Israel, ao povo, ao mundo, desde o Antigo Testamento. Mas ele olhava, mas este homem, nessa situação, como nós, eles viam Jesus como eles, mas será que ele não observava que Jesus não tinha falha, não cometia pecado? Um homem igual aos outros, carne, osso, a fala, o jeito, né? Homem. Ele tomou a natureza humana, mas não pecou. Então, e com isso, ele não podia fazer ali uma obra maravilhosa por causa disso. Por causa eles conheciam Jesus e não acreditavam, não reconhecia Jesus como Deus, como Salvador, como Messias. Então, Jesus tinha poder de fazer tudo, mas Jesus não faz nada à força. A pessoa precisa crer nele, aceitar ele e ver ele como Deus, ver ele como Messias, e Jesus que foi homem, que ele foi encarnado. Então, mas somente ele curou alguns poucos enfermos, impondo-lhe as mãos, diz aqui. Não significa que Jesus, fisicamente, como homem, ele era incapaz de realizar milagre, porque ele era homem, mas e Deus, homem também, Deus homem. Mas quem impedia a manifestação plena do seu poder divino, a sua soberania, operava através da fé. Jesus, com o poder soberano, Deus, os milagres dele eram operados pela fé de cada um. Quem não tiver fé em Jesus, ele não opera. E hoje Jesus, ele não está aqui na terra andando, porque se ele fizesse como naquele tempo, se ele quisesse, se ele tinha fé, ele tinha poder, tem poder de curar qualquer um. Mas hoje ele não está o Espírito Santo trabalhando aqui, neste mundo, na vida das pessoas, nos corações das pessoas. Não tem nenhum que ele dá um poder que nem ele tinha para poder realizar os milagres. Ele tem poder, sem dúvida dele. Mas só que o que Jesus está mais preocupado, vamos usar essa palavra, Jesus não tem preocupação como nós. O desejo dele, a vontade é que a pessoa se salve. O milagre maior é a cura na alma. Mas agora as pessoas acham, porque Jesus realizou isso, os discípulos acham que hoje isso continua, nós devemos fazer também. Fala que é falta de fé. Porque Paulo deixou muito claro na carta dele, todos esses poderes que tinham os apóstolos foi cessado, depois que a Escritura foi encerrado, o canudo das Escrituras em Apocalipse. Mas a falta de fé dos nazarenos limitou
a manifestação do poder divino de Jesus naquela localidade. Vocês notem bem, Jesus não forçava a porta, a barra para realizar. Se Jesus via que eles não tinham fé, então Jesus não forçava eles. E hoje não força ninguém também. Tem que vir com amor. Ele convida. Então ele não manifestou o poder divino naquela localidade, demonstrando porque a falta de fé neles. A fé é fundamental para experimentar a graça e o poder de Deus. Quem tem fé, aí ele recebe a graça de Deus, sem pagar nada, ele não cobra nada. Não é atrás de interesse de nossas obras, de nossa obediência. O primeiro passo é a fé, para poder ser manifestado o poder de Deus em nossas vidas. E isso também se alinha com o tema central do Novo Testamento, que é a salvação pela fé em Jesus Cristo e não pelas obras. Nós estamos no Novo Testamento, na Nova Aliança, no Novo Concerto. É um novo concerto que Deus fez com o povo. E o versículo 6 ele diz: e ele estava admirado da incredulidade deles, e percorreu as aldeias vizinhas ensinando. Olha, Jesus ficava admirado da incredulidade deles. Expressa aqui o ponto de vista de sua humanidade como homem, mas o Espírito Santo mencionou maravilhosamente 2 vezes a cura. Uma vez pela fé de um gentio, e frente à incredulidade de seus próprios familiares. Isso está no capítulo 8, Mateus 8. Versículo 10. Não é Mateus. Ou é aqui mesmo, não me lembro direito. Não vamos ler, que ele curou aquele gentio. E depois para frente, eu estava estudando isso hoje e eu esqueci de marcar aqui. O verdadeiro caminho da salvação, que seria o próprio Jesus daquele tempo e hoje. Os 12, agora no versículo 7, ele fala os 12 enviados. Ele chamou a si os 12 e começou a enviá-los a 2 e 2, e deu-lhes poder sobre o espírito imundos. Fala de sua primeira missão quando foram enviados sem ele, e que ele dava poder. Primeiro Jesus ele enviou. A missão que Jesus deu para eles: vocês vão de 2 em 2. Esses 2 em 2, porque para reforçar o testemunho. Nunca é bom um só, e não precisa ir 3. Então Jesus ensinou isso. Se é o casal, vai o homem e a mulher. Nunca deve ir sozinho. Não deve um pastor visitar sozinho se ele tem a esposa. Ele é casado, tem a mulher. Então deve os 2 na casa visitar. Nunca deve ir sozinho, porque Jesus já mandou, em 2, para reforçar o testemunho. A gente precisa prestar bem atenção nessas coisas. O Monfelo usou isso muito tempo, de 2 em 2, lembra? No culto da tarde, treinando, olha só para vocês verem, treinando as pessoas, entusiasmando os irmãos. Uma vez eu saí com o Carlito e parando numa casa, está tudo para fora. Falou, vocês conhecem bem tudo.
Tem horas, irmão, que não dá certo. Eu não era pregador, não tinha experiência acompanhando ele. E começou a pregar, ele pregar, eu junto. Eles não aceitavam, eles recusavam. Você vê? Aí como é a vida debate, não dá certo. Então, ele ordenou que nada tomasse, o versículo 8, para o caminho, senão somente um cajado, nem alforje, nem pão, nem dinheiro nos cintos. Isso aqui é outra mensagem que eu preparei, está em outro lugar, agora eu estou achando falta aqui. Não é uma sugestão, Deus. E não vamos dizer também uma ordem. Num certo sentido, vamos dizer uma ordem. Jesus ordenou. Ordem quer dizer que é ordenado. Tem que ter em ordem. Ele falou assim, um cajado de madeira, para o quê? Para que serve o cajado? Para caminhar. Uma bolsa de couro para carregar alimentos. Significa que eles não deveriam levar coisa de sobra, armazenar essas coisas antes de partir. Leva, vai ser suprido nas casas, alguém vai dar. Mas ao contrário, devia confiar somente no Senhor. Então é isso que eles deveriam ter feito. Eles faziam. Jesus vai e confia. Quando a gente vai sair sem confiar em Deus, nada dá certo. Tem que confiar. Mas que calçassem sandálias e que não vestissem 2 túnicas. Note bem, o Isaías já faz uma mala, carrega tanta coisa que... Não. Falou para uma situação comum. Precisa carregar tanta coisa. Deus supre as necessidades. E usar também as mais simples, procurar a simplicidade. Hoje os cristãos estão no embalo de acompanhar o mundo. Pedro não disse lá na carta, falando das mulheres, que os enfeites da mulher devem estar no caráter, deve estar nela, olhar nela na postura dela. Não é postura de vestido, de coisa tal, de enfeite, não é isso. Isso não é a beleza da mulher. E o homem não vai falar isso para o homem. O homem é sempre mais rude mesmo, não é tão vaidoso. Menos vaidade, vaidoso, nós de... Anda um pouco assim, porque a mulher, você tem que estar limpo, não está com muita coisa, né? Agora, já tem gente que não gosta de perfume, mas eu não me preocupo com essas coisas, né? Se sabonete é bom, se é caro, se usa perfume, não. Portanto, o importante é a vida espiritual. Não adianta você andar cheirando perfume bem perfumado, mas o pecado está com um mau cheiro para todo lado, um mau testemunho, o que resolve? Você está bem perfumado, bonito, mas e a fama dele e o testemunho? Está horrível. O 10, ele dizia-lhes, na casa em que entrardes, ficai nela até partirdes dali. Então ele falou, vocês ficam ali até vocês partirem. Se eles estão dando ouvido à mensagem, se eles estão te recebendo, fica ali até chegar a hora de partir. De hora o Espírito Santo tocar, já está bom. Agora, quando não quer, outro lugar ele disse, então, chacoalhar até os pós da sandália, né? Do sapato, porque aqui ele usava sandália. Então, não era para deixar, fica ali até a partir. Quantas pessoas estão ouvindo, estão interessadas, estão recebendo. O 11 fala, e tantos quantos vos... Já parou vocês verem. Quem vai ler agora? Eu não sei onde que vocês estão, onde que for. O Antônio Deus. E tantos quantos vos não receberem, nem vos ouvirem, saindo dali sacudir o pó que estiver debaixo dos vossos pés, em testemunho
contra eles. Em verdade vos digo que haverá mais tolerância no dia de juízo para Sodoma e Gomorra do que para os daquela cidade. Amém. Então aqui, ali nós depois leia, agora vamos um por vez. Né? Refere-se que a área até a cidade, e não acaso naqueles que fossem convidados. Ele falou: e tantos quanto vos não receberem, nem vos ouvirem, aí saindo dali, sacudi o pó que estiver debaixo dos vossos pés, em testemunho contra eles. Em verdade vos digo que haverá mais tolerância no dia do juízo para Sodoma e Gomorra do que para os daquela cidade. Ele tinha a intenção aqui de expressar o significado da visita, um gesto simbólico, ele disse, porque eles não receberam. E é outro lugar que nós vimos aqui no 10, aqui, ó, a instrução que ele deu de permanecer na mesma casa, confiando na provisão de Deus. Ele estava confiando na provisão de Deus, através daqueles que aceitam a ouvir a mensagem do Evangelho. Se a pessoa está aceitando ouvir o Evangelho, então se está, Deus, confia em Deus. O dever é pregar. Agora, as pessoas viajavam naquele tempo a pé, e dependia da hospitalidade alheia. Por isso, e o envio de 2 em 2 demonstra testemunho duplicado. Então aqui Sodoma e Gomorra não tinha nenhuma testemunha do Evangelho, enquanto a estes lugares tinham. É mais responsável aquele que ouviu o Evangelho do que aquele que não ouviu. Uma pessoa morreu sem ouvir o Evangelho, nasce morto, um pouquinho depois morre. Ele não é tão castigado que nem aquele que viveu e recebeu o Evangelho, porque Deus conhece o coração de cada um. Porque às vezes há no coração a incredulidade, parte lá do coração. Agora, o versículo 12. E saindo eles, pregavam que se arrependessem. Amém. E saindo eles, pregavam que se arrependessem. É o que nós fazemos e devem fazer. Prega que eles se arrependem. A mensagem não mudou e não deveria mudar agora. Sempre a Bíblia em foco. Quando eu mudo de mensagem, sim, alguém pode estranhar, porque o irmão Félix tinha esse costume. Chega um visitante, você vê que ele não conhece, primeira vez, assim, que aquele rapaz que está vindo, talvez você não pode trazer um assunto que não toca muito de salvação clara. Tem que falar o foco é pregar o Evangelho. Então, o 13 agora. Expulsavam muitos demônios e fugiam muitos enfermos com óleo, e os curavam. Olha bem no 13, ele fala: os discípulos, eles expulsavam muitos demônios. Eles tinham o poder, porque Jesus deu poder para eles, avisou, deu essa missão para eles, e ungia muitos enfermos com óleo e os curava. O ungir com óleo estava simbolizando naquele tempo a unção do Espírito Santo, e os curavam. Não era o poder deles, o poder era de Deus. Eles faziam aquele método
que nem o óleo não tinha nada a ver, era o símbolo, como fosse o Espírito Santo, a ceia, o fruto da vide, o suco de uva. Eles ensinam é nada, eles não têm poder, mas é um símbolo, apontando para quem? Então havia muitos espíritos demoníacos, porque o azeite é símbolo do Espírito Santo. Jesus estava presente e eles não tinham o Espírito Santo habitando ainda com eles, porque tinha Jesus ao vivo junto. Aí quando Jesus ascendeu aos céus, ele enviou o Espírito Santo, e tem o Espírito Santo, aquele que se converte. Então, havia muitos isso. E isto também não tem nada a ver com o remédio, como diz na Ezequiel 27 e 20. João Batista decapitado. Você, irmão Antônio? Acho que é, né? E ouviu isto o rei Herodes, aqui são parentes, porque o nome de Jesus se tornara notório, de João. O que o batizava ressuscitou dentre os mortos, e por isso estas maravilhas. Você viu o som? Deu para entender, né? E ouviu isto o rei Herodes, abre um parênteses, porque o seu nome se tornava notório, muito ouvido, fecha o parênteses. Ele disse, olha o que Herodes disse: João, o que batizava, ressuscitou dentre os mortos. Então ele estava falando que João tinha sido morto por Herodes. Ele falava, ó, João ressuscitou dentre os mortos, e por isso estas maravilhas operam nele. Não creio que era Jesus, mas é o João Batista que ressuscitou dentre os mortos. O rei Herodes Antipas proclama uma consciência perturbada. Aí ele ficou com a consciência perturbada. Foi culpada por ter levado João Batista à morte, por causa do pecado dele. Vocês notem bem. Lembrar um pouco da história. João viu que Herodes estava possuindo a mulher do irmão dele, né? Coisa assim, eu já esqueci isso aí. É mulher do seu irmão. Então o João considerou que não, que estava errado, que não devia fazer, que era pecado. E ele falou, vai atrapalhar. Ixi, vai atrapalhar meu relacionamento. Uma pedra no meu sapato, esse homem aqui, ó. Aí o que ele fez? Ele começou a perseguir. Aí ele fez uma festa, acho que é de aniversário, assim, e deu para a princesa, a filha, né, da Herodias, não é? Acho que a filha da Herodias. Aí falou assim, porque o João tinha falado contra o relacionamento deles. Aí ele vai e cai na besteira, pois, ó, ela dançou, né, para ir na festa. Só você pede o que você quiser, que eu dou. Eu vou até metade do meu reino, imagina só uma coisa assim. Aí ela pesou, eu vou falar para minha mãe, o que eu devo pedir? Porque eu estou contente, né? Eu vou ficar rica agora e tal. O senhor me prometeu. Ela falou, sabe o que você pede? João Batista está preso lá. Coitado, está lá, pagando a pena lá. Pede a cabeça dele no trato. Aí ela chegou, pediu para ele. E por isso muita já morreu, já ia negociar com meu pai e falava, olha, de palavra de rei não volta atrás. E pegava o cavalo e ia embora. O Mário já deu esse preço, palavra de rei não volta atrás. Por isso que não ia baixar o preço do negócio de gado mesmo. Aí... O Batista tinha tomado, o rei tinha tomado um gole de vinho? Tinha tomado um gole de vinho. Olha que a bebida alcoólica também, o que acontece também. Aí pediu, eles não esperavam aquilo, mas palavra de rei não volta atrás. Então mandou lá, vai lá no cárcere lá, os ferros de cortar arroz aí, por exemplo. Saiu no prato. Morreu pela justiça.
Agora, o 15. Outros diziam, é Elias, e diziam outros, é um profeta, ou como um dos profetas. Viu só aqui que coisa? Ninguém falava. Outro dizia, não, esse aí é Elias. Elias tinha morrido, já no Velho Testamento, tinha morrido, Elias. E outro dizia outros, não, é um profeta. Ou como um dos profetas. Então refere-se ao tribunal de Herodes, assim como muitos em Israel. Parece que Israel admitia qualquer coisa, a não ser a verdade. Eles aceitavam qualquer coisa, mas menos a verdade. Muitos outros não estão interessados na verdade. Eles querem muitas coisas, querem ouvir bastante coisas que agradam, que divertem, mas a verdade não quer, menos a verdade. É o que ele sempre foi. De que Jesus, de que ele era o Messias, o Filho de Deus vivo. E hoje a pessoa não quer saber que o Jesus, o que salva, sem as obras, sem fazer algo, somente pela fé. Acho que é muito simples, fácil isso aí. 16. Herodes, porém, ouvindo isto, disse, este é João, ele a regular, ressuscitou entre os mortos. Herodes, porém, ouvindo isso, Herodes viu. Ouvindo isso, disse, este é João, ao qual eu degolei. Ressuscitou dentre os mortos, falando de Jesus. Herodes, estou enrolado com esse homem, estou perdido. Ele voltou, ressuscitou, agora ele vai me vingar. E ele continuou dizendo repetidamente, em resposta à predição dos outros que tinha falado, quanto quem era Cristo. 17. Porquanto mesmo Herodes mandara prender a João e encerrá-lo, amarrado no braço, por causa de Herodias, mulher de Filipe, seu irmão, porquanto tinha casado com ela. Está vendo? Porquanto o mesmo Herodes mandara prender a João e encerrá-lo amarrado no cárcere, por causa de Herodias, mulher de Filipe, seu irmão, porquanto tinha casado com ela. Então ele já sabia que ele tinha matado aquele homem. Mas o Espírito Santo quis santificar-se de que ninguém entenderia erradamente que Herodes quem havia feito essas malvadezas, tudo. João havia estado na prisão porque a esposa de Herodes, Herodias, tinha o exigido. Ela que pediu a cabeça de João num prato. Por isso ela exigiu. 18. Pois João dizia a Herodes, não que é lícito possuir a mulher de todo mundo. Mas eu não leio isso aqui o resto hoje, né? Pois João dizia a Herodes, não te é lícito possuir a mulher de teu irmão. Quem é que sabe aqui como é que é? Só Deus que sabe, né? Não sabemos. Se ele estava só em namoro, porque Jesus não iria mandar, se ele tivesse possuído a mulher, ele lá abandonar ela seria a esposa dele. Quem sabe isso agora, nós não sabemos, só Deus. Um dia nós vamos saber. E ele disse mais de uma vez, então, que essas coisas. 19. Herodias o espiava e queria matá-lo, mas não podia. Veja só, Herodias ficava espiando. Ao espiar atrás da porta é coisa complicada, feio, né? Ele queria matá-lo. Tem que matar esse homem, tem que dar um jeito. Mas não podia, ela não tinha condições. Quando ela viu, olha, o diabo planeja tudo. Se Deus permitir deixar, por que Deus permitiu tudo isso? Para ficar uma lição para nós hoje, para o resto do mundo.
Deus permitiu isso daí, mas não era da vontade de Deus, nunca Deus tinha prazer nisso, mas Ele deixou. Ela nunca teve harmonia com João, diz, mas por causa das suas relações privadas com Herodes. Ela esperava ser o tempo de vingar-se, ficava esperando, não falou nada para ninguém, não faltou vontade nela, e ela não comentou, ela procurava a maneira certinha para fazer isso. Ela tinha esperança que um dia dava certo. 20. Porque Herodes temia João, sabendo que era homem justo e santo, guardava-o com segurança e fazia muitas coisas, atendendo de bom e de boamente ouvia. Deixar para domingo que vem, falta 6 minutos, vamos parar. Porque Herodes temia João, sabendo que era justo e santo. Olha bem, quando a pessoa é santo, é justo, então ele via, qualquer um vê quando uma pessoa é santa, e no caso daquele tempo, no caso dele, pode se prejudicasse ele. Então você vê que uma pessoa é justa, uma pessoa que é santa, a pessoa teme ele, respeita. Então, ele guardava com segurança, ele fazia muitas coisas atendendo-o, e de boa mente ouvia, ele ouvia. Mas outro dia continua. Deus abençoe, agradecemos pelas leituras e a presença de cada um aqui, e que nós possamos estar à noite aqui, Deus permitir. Às vezes a gente fica satisfeito assim quando não deu para ir no culto. Deus, não foi porque Deus permitiu que não fosse, mas vamos ver, é da vontade dele? Não, mas se a pessoa não tiver vontade, não vem. Vamos louvar o Senhor. Novamente, nosso irmão lá de Duartina, Antônio, está assistindo. Que Deus abençoe. Não da segurança? Hã? Não da segurança, você está 300 segurança lá. Você viu o número, não você viu por aí. 355. 355. 375. É cultural maior.
Acho que o meu dia foi partilhado na nossa pandemia, não poder Vamos agradecer a Deus. Amado Deus e Pai, agradecemos, Senhor, por mais este culto realizado esta manhã, Senhor. E pedimos a Ti que nos abençoe, nos dê um bom dia. E também pedimos a Ti da Tua bênção, que alivia o irmão Paulo dessa tosse, cura ele, se for de servir honrado, sabemos que é na Tua vontade. Pedimos a Tua permissão sobre isso. E que nós também possamos ter um bom dia, possamos estar à noite aqui novamente em maior número para junto te louvá-lo, estudar um pouco da Tua palavra e cultuar o Teu santo nome. Em nome de Jesus que pedimos e agradecemos. Amém.